a paz e a graça estejam com todos vocês, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos 5. Depois ver uma Bíblia para o irmão aqui na frente, dona Sônia. Ali também o irmão, ele está sem ele. Não, para a família ali, ó. Marcos 5. Quem achou, diga amém. Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos. Todos encontraram, amém? Preste atenção agora aqui no pastor. Levante a cabeça e olhe para cá. Eu pergunto, ou perguntem para vocês: vocês estão ligados a Cristo? Será que vocês estão ligados a Cristo? Amém? Pare e pense, pastor, eu tenho ligação com Cristo porque eu tenho uma experiência com Cristo. Digam glória a Deus. Eu creio que todos aqui, eu não vou excluir ninguém, mas eu quero crer que todos aqui têm uma experiência com Cristo e podem dar um testemunho. Sim ou não? Todo mundo aqui pode dar um testemunho em relação a uma maravilha que Cristo fez na sua vida? Eu posso dar. E é isso que nos liga a Jesus. O que liga você a Jesus são as experiências que você teve com Ele. Ah, não, pastor, o que me liga a Jesus é tempo de igreja? Não. O que me liga a Jesus é o templo de pedra? Não. O que me liga a Jesus, de fato e de verdade, é a minha identificação espiritual. É o que Ele fez na minha vida. Eu tenho uma obra de Jesus realizada na minha vida. E aqui eu tenho certeza que são muitas obras na vida de vocês. É porque nós sonegamos. Nós sonegamos, nós não fazemos o que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos, como cristãos, estar anunciando as experiências fortes com Cristo. Contar o antes e contar o quê? O depois. Eu era assim, eu era um miserável, eu era um cachaceiro, eu era um prostituto, eu era um perdido, um desviado, um desorientado, mas Jesus apareceu na minha vida e me deu direção. Digam glória a Deus. E mudou a minha posição, e mudou a minha história. Será que você tem alguma coisa para contar? Tem gente que só fala miséria. Minha vida está muito ruim, não sei o que eu vou fazer. Pastor, está muito difícil. Não fale das coisas maravilhosas que Jesus já fez na sua vida, porque tem muitas maravilhas que Ele ainda vai fazer. Eu profetizo isso aqui nessa noite. Eu profetizo mudanças ainda, mas você tem que se lembrar do que Ele já fez, irmã Sônia. Vocês têm que se lembrar do que Ele já fez. Dizer que está difícil é fácil. Dizer que a vida piorou depois que entrou para a igreja é fácil. Mas a gente se esquece do que Jesus já fez. Esse é o problema. Esse é o problema. Pessoas conseguem lançar setas no nosso coração, mas você não deve permitir. Sabe por quê? Porque você tem que ter experiência com Cristo e não com a sua miséria. Tem gente que tem experiência com a própria miséria,
mas não tem experiência com Cristo, porque esquece os benefícios que Jesus concedeu. Se eu me esquecesse de onde Jesus me tirou, irmão, eu não estava aqui mais não. Se eu me esquecesse do que Jesus já fez na minha vida, eu não estaria aqui não. Eu teria fechado as portas, porque oposição para fechar essas portas aqui, eu já tive tanto pessoais, tanto internas quanto externas, e tenho até hoje. Eu tenho oposição para fechar as portas dessa igreja, mas eu não fecho, sabe por quê? Porque eu não me esqueço, porque eu tenho uma posição com Cristo, porque eu tenho uma ligação com Cristo muito mais forte do que a opinião das pessoas. Muito mais forte do que a opinião das pessoas. Ah, não, pode falar, mas o meu posicionamento espiritual com Jesus é muito mais forte do que qualquer opinião que alguém possa dirigir, talvez até a minha pessoa, ou indiretamente. Mas tem gente que gosta de dar ouvido à conversa fiada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, eu tenho experiência forte com Cristo, então fique na igreja. Eu não tenho experiência nenhuma. Você não tem? Está sendo sincero? Então vai caminhar. Quando você tiver experiência forte, você volta. Porque o que adianta? Você vai ficar na igreja por quê? Porque tem uma opção de gente aqui? Você não está precisando de Jesus? Jesus não fez nada para você? Jesus não revelou nada para você? Qual é a sua ligação com Cristo? Por isso que muitas vezes você não valoriza o culto. Você não valoriza o culto, você não valoriza a igreja. Eu não estou dizendo que você está ligado à igreja, mas a igreja, ela se reúne para louvar a Deus. Em primeiro lugar, a nossa vinda aqui é para dar o nosso testemunho de louvor. Lábios que adoram, corações contritos, corações arrependidos. Nós vamos proclamar um louvor, nós vamos proclamar palavras de adoração, de louvor ao nosso Deus, porque nós temos experiências maravilhosas com Deus. E eu sei que vocês também têm experiências maravilhosas com Deus. Que o Espírito Santo possa despertar vocês nessa noite. Que o Espírito Santo, ele possa fazer vocês se lembrarem do que Jesus tem feito na vida de vocês. Ah, não, pastor, minha vida piorou. Você não pode aceitar isso. Está repreendido, Satanás. Foi a boca do diabo que falou isso. E você não repreendeu. Está repreendido, Satanás, porque eu sei o que Cristo fez na minha vida. Não foi o terreiro de macumba, não. Eu participei da igreja. Não foi um terreiro, não. Eu participei de uma igreja. Eu participei de um culto de louvor a Deus. Uma igreja verdadeira, legítima, onde pessoas se reúnem para adorar a Deus. Por quê? Porque são pessoas que tiveram encontro com Deus, são pessoas que estão tendo encontros com Deus, são pessoas que andam com Deus, melhor dizendo. Não se encontram, não, andam com Ele, andam com Jesus. E quem tem uma experiência com Cristo, não para de andar com Cristo, porque viu uma coisa maravilhosa acontecer, porque viu, irmão, uma transformação, uma mudança, como vocês viram. Pastor, nós vimos Deus agindo, nós vimos o nosso estado de desespero, nós vimos a nossa aflição, e hoje nós estamos com a bênção na nossa mão. Foi o que aconteceu com esse casal. Depois eles vão dar até um testemunho. Glória a Deus. É o nosso testemunho, igreja, o antes e o depois. O antes e o depois. Pessoas que estão ligadas com Cristo foram libertas. Pessoas que são ligadas com Cristo foram transformadas. E elas descrevem o antes, e eu repito, e descrevem o depois.
E nesse capítulo 5, nós temos um homem que estava com a vida arrasada. Capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? A palavra fala o antes desse homem. E a palavra fala o depois da vida desse homem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que a palavra diz do antes desse homem, igreja. Versículo 2, 5:2. E saindo ele do barco, Jesus saindo do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito o quê? Imundo, o qual tinha sua morada onde? Nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia o quê? Era um homem bravo, olha para cá, o estado dele, um homem bravo, um homem endemoniado, um homem que vivia no cemitério porque ele queria isolamento, ele não queria estar junto com as pessoas, um homem que vivia sofrendo. A condição desse homem, o antes dele. E a palavra continua dizendo, relatando, e andava sempre de dia e o quê? De noite, não tinha sossego. Olha para mim, sabe qual era a minha condição, pastor? Eu não tinha sossego. Eu andava de dia e andava o quê? Então você o quê? Não dormia, não tinha paz. Você não parava para relaxar hora nenhuma. É um tormento constante, 24 horas por dia, irmão. Sofrimentos que muitas vezes nos sobrevêm, ataques de espíritos malignos, problemas seríssimos que nós enfrentamos nas nossas vidas. Antes. E não encontrávamos saída. Uma vida indo para um abismo como a minha. A minha vida ia para um abismo, para uma destruição. Eu estava no caminho da morte. Só eu sei o meu estado de antes. Para hoje estar aqui e não ter nada mais importante do que esse momento. Esse momento aqui é um momento de testemunho, é um momento de pregação, é um momento de louvor, é um momento de adoração ao meu Deus. E ainda a gente transmite isso para a rádio, por quê? Porque essa palavra não pode ficar só nessas 4 paredes. Essa palavra não pode ficar somente, não pode ser declarada somente para vocês. Essa palavra ela tem que ser anunciada. Pastor, por que o programa da rádio? É o testemunho da palavra de Deus. É o testemunho pelo que Deus já fez na minha vida. Eu falo do poder dele, eu falo das maravilhas dele, eu falo da salvação que ele empreendeu na cruz do Calvário. Esse hoje é o meu testemunho. Por quê, pastor? Porque eu estou ligado a Cristo. Por que eu estou ligado a Cristo? Porque eu tive uma experiência com Cristo e continuo tendo uma experiência com Cristo. E da mesma forma vocês. Isso não exclui vocês, porque todos que estão aqui têm uma experiência com Cristo e podem falar de Jesus para qualquer pessoa. Podem falar do antes, do seu estado deplorável, como desse endemoniado gadareno. Era um estado deplorável, era um estado de tristeza. Andava sempre de dia e de noite, versículo 5. Clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Aí no versículo 6 chega o grande momento. E quando viu o quê? Jesus ao longe. Correu e o que, igreja? Correu e adorou. Digam glória a Deus. Irmãos, ele tem um encontro com Jesus. Ele descreve a sua aflição, a sua opressão. Ele fala que ele estava aprisionado por uma legião de demônios. Demônios estavam acampados dentro do coração dele. Amém? Olhe para mim, por favor.
demônios estavam acampados dentro do coração dele. A alma desse homem era um quartel, só que não era um quartel cheio de soldados, era uma alma cheia de espíritos malignos, que levavam, que torturavam esse homem, que faziam esse homem sofrer muito. Esse é o estado de antes, amém? Esse é o estado desse homem. Mas Jesus, ele foi ao encontro do endemoniado. Eles se encontraram. No versículo 6 acontece a coisa mais maravilhosa, é a proposta da ligação. Quando você tem um encontro com quem? Quando você tem um encontro com Jesus. Quando que eu tenho um encontro com Jesus? Quando eu sinto alívio, quando eu sinto refrigério, quando eu sinto a minha libertação, quando eu sinto que a carga foi tirada dos meus ombros, ou no momento que eu estou ainda enfrentando o problema, eu encontrei com Jesus e estou sentindo força para enfrentar o problema e vencer o problema. Diga glória a Deus. Você tem um encontro com Jesus na libertação, você tem um encontro com Jesus na consolação, você tem um encontro com Jesus no fortalecimento. Se você tiver essa posição, essa visão espiritual, você jamais vai largar Jesus Cristo. Você jamais vai abandonar a igreja. Você vai parar de ficar rodando. Amém? Por quê? Porque eu tenho uma ligação com Cristo, pastor. Eu tenho uma ligação com o Senhor Jesus. Eu tive um encontro com Jesus. Mas eu quero ter mais encontros com Jesus. Diga glória a Deus. Eu quero ter a presença de Jesus todos os momentos na minha vida. Eu quero me sentir seguro. Eu não quero ter somente, irmãos, uma experiência de um alívio momentâneo, mas eu quero me sentir seguro. E foi isso que Jesus passou para esse homem. Eu vou mostrar a vocês. Jesus falou, ele falou, eu quero ir com o Senhor. Jesus falou, não, você não vai. Você vai ficar, mas você vai ficar comigo. Você vai ficar seguro. Diga glória a Deus. Você vai ficar seguro. Não é a posição física sua, não é a posição geográfica sua, mas é a presença de Cristo na sua vida. Vocês vão aprender isso nessa noite. Pastor, é a presença de Cristo, não é a minha posição. Não é a dificuldade que eu estou enfrentando que vai dizer se Cristo está ou não. Porque tem muito fiel passando por dificuldade, irmão. Tem muito fiel passando pela prova, passando pelo vale da sombra da morte. Tem muito fiel enfrentando câncer. Tem muito fiel que perdeu parente, perdeu filho. Mas não é a posição, não é o estado, a sua condição, mas é a sua segurança pela sua ligação e pelo seu testemunho das maravilhas de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Pastor, Jesus fez maravilhas na minha vida. Eles se encontraram, igreja. O endemoniado se encontrou com Jesus. E a palavra diz assim: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito o quê? Jesus começou a trabalhar na vida dele naquele momento. Naquele momento do encontro, Jesus começou a aliviar o seu sofrimento. Sai espírito imundo que atormenta esse homem. Sai preocupação, sai medo, sai terror. Sai agora. Porque Jesus, ele vai te ajudar. Jesus, ele vai aliviar sua tensão, sua depressão, seu estresse. Mas Jesus, você fala dele, mas você não tem ainda uma experiência com Deus. Você não está ligado a Cristo ainda, por quê, irmão? Você é um ritualista, você vem na igreja, mas cadê a mudança? Cadê o testemunho da sua mudança? Cadê o seu encorajamento? Porque ele encoraja, diga glória a Deus. Jesus encoraja. Pastor, eu estou enfrentando um problema, mas eu estou com coragem. Eu fui fortalecido no Senhor.
Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga glória a Deus. Toda a igreja seja fortalecida no Senhor. Sintam a força de Cristo na vida de vocês. Mesmo que vocês estejam enfrentando, principalmente para quem está enfrentando grande dificuldade, sintam a força e o poder de Deus na vida de vocês. Tenham essa experiência nessa noite. Os que estão enfrentando dificuldade, os que estão enfrentando doença, os que estão enfrentando luta. Hoje eu saí desse culto e recebi a força e o poder de Deus na minha vida. Você vai testemunhar isso, irmão. Você vai sentir essa força e esse poder de Deus. Amém? E a partir desse momento, a história dele com Cristo começa. Jesus falava: sai deste homem espírito imundo. E Jesus começa a guerrear por aquele homem. Qual é o teu nome? Jesus pergunta e lhe responde dizendo, versículo 9, presta atenção na Bíblia, versículo 9, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos o quê? Somos muitos. E Jesus continuou e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Os demônios falaram, não nos mande para fora da província. Jesus já dominou o problema. Quem está entendendo, diga amém. Jesus dominou os demônios. Eles já estavam implorando, não mande a gente para fora da província. Não nos tire daqui desse lugar, porque nós gostamos daqui. Jesus dominou o seu problema, diga glória a Deus. Jesus dominou a sua opressão e o seu opressor. Jesus dominou a sua dor, Jesus dominou o seu sofrimento. Quem crê, diga glória a Deus. Jesus dominou o seu problema. Jesus dominou os demônios começaram a pedir a ele, não manda a gente para fora. Os demônios se renderam a Cristo. Jesus, ele faz os seus problemas serem amenizados. Jesus, ele faz a sua dor diminuir, até o quê? Até acabar. Até acabar. Jesus começa a tirar os espíritos malignos da sua vida. Jesus começa a quebrar as barreiras espirituais que tiverem no caminho de vocês. Jesus começa a mudar a história do seu filho problemático. Jesus começa a mudar a história da sua casa, da sua família. Onde houver barreira, Jesus está trabalhando para quebrar essas barreiras pelo poder de Deus. Digam glória a Deus. É essa a experiência que esse homem teve com Jesus, irmãos. Será que você se lembra quando Jesus amenizou sua dor? Será que você se lembra aquele dia difícil, irmã? No hospital com seu filho? Será que você se lembra do que Jesus fez? Que dia difícil, né? Você pensou que ia perder? Você pensou que ia ser derrotado? E Jesus apareceu. Pastor, eu estou recordando de muitas coisas hoje que Jesus fez na minha vida. E é isso que Jesus quer trazer à lembrança essas coisas que renovam a sua esperança. Lembrem-se, porque tem muitas coisas que podem renovar a esperança de vocês. Tem muitas coisas que podem ligar vocês a Cristo. Mas nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos do que Deus já fez na nossa vida. Por isso que chega um endemoniado e diz, sua vida está uma porcaria. Principalmente depois que você entrou para a igreja. O diabo gosta muito disso. Só que você tem que dizer o que? Está repreendido. Cala-te, Satã. Cala-te, demônio. Cala-te, demônio. Foi igual Pedro, Jesus repreendeu Pedro. Arreda, Satanás! Você cogita das coisas dos homens, mas não cogita das coisas de Deus. Pedro falando com Jesus, o senhor não pode morrer, o senhor não pode ser crucificado, o senhor não pode ser preso. Mas era a obra de quem? Era o tempo de quem? Como nós aprendemos aqui, era o tempo de Deus. Era o lugar que Deus queria que ele estivesse. Mas ele estava ligado com Deus, porque ele tinha um testemunho de vitória.
sobre a morte, sobre a cruz, ele tinha um testemunho de vitória. Ele sabia que ele venceria a morte, ele sabia que ele venceria as dores, ele sabia que ele venceria as enfermidades, ele sabia que aquele vazio de Deus ia ser momentâneo, apesar de aterrorizar muito Jesus, aquele vazio, aquela escuridão, aquilo ali foi momentâneo. Jesus enfrentou porque ele tinha um testemunho da verdade de quem? Da verdade de Deus, do coração dele. Irmãos, tenham testemunho no coração de vocês. Tenham testemunho, procurem conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos o quê? Vos libertará. E a palavra diz, no versículo 11, e andava ali pastando no monte uma grande manada de quê? De porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro aonde? Eram quase o que, igreja? 2.000 porcos, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito que, irmãos? Jesus transformou a vida desse homem, diga glória a Deus. Da mesma forma que você teve restauração em outro tempo. Eu não vou falar do que Jesus vai fazer, não, porque ele ainda vai fazer muitas maravilhas, mas eu quero que você se ligue a Cristo hoje, pelo que ele já, o quê? Pelo que ele já fez. A palavra de Deus, que aquele que antes estava atormentado, uma legião de demônios, vivia no cemitério, andava de dia e de noite, a palavra está dizendo que ele estava em perfeito o quê? Perfeito o quê? Versículo 15? Perfeito juízo. E a palavra diz que esses homens temeram. E diz mais, vamos seguindo. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca de quê? Acerca dos porcos. Irmãos, aí começa o testemunho e começam as interpretações. O endemoniado foi curado, o endemoniado foi liberto, mas os porcos se perderam. Cristo veio para te libertar. Cristo veio para te salvar. Diga glória a Deus. Nós então passamos a ver aqui, irmãos, que esse homem era endemoniado. E agora não é mais. Você era uma pessoa oprimida. Você era uma pessoa atormentada. Você era uma pessoa deprimida. Uma pessoa incapaz. Uma pessoa impotente. Uma pessoa fraca. Mas agora você não é. Você não é mais, porque Jesus te libertou. Diga glória a Deus. Porque Jesus te libertou. Porque Jesus fortaleceu a esposa contra os problemas do seu marido. Jesus fortalece a mulher para que ela possa edificar a sua casa. Jesus dá sabedoria à mulher para que ela possa edificar a sua casa. Quem crê, receba e diga glória a Deus. Pastor, a minha vontade antes era abandonar tudo, mas agora não. Agora, depois que eu conheci Jesus, eu vou edificar a minha casa. É isso, irmãos. Antes você não sabia como fazer, antes você estava desesperado, eu não sei como é que eu vou resolver esse problema. Mas sabe o que aconteceu? Jesus apareceu. Jesus apareceu na sua vida, irmão. Jesus apareceu na sua vida para te libertar,
para colocar você no grupo dos ex-sofredores. Ex-sofredores, quem crê? Diga glória a Deus. Ex-sofredor, ex-oprimido, ex-endemoniado. Olha o que a palavra diz, vamos continuando. E aqueles que tinham visto, versículo 16, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E aí começou a divisão de opinião, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu o quê? E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que deixasse estar com... Irmãos, agora nós vemos aqui dois desejos diferentes. Um pedia para Jesus ir embora. É disso que eu quero falar agora. E o outro queria ir com Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem teve uma experiência com Jesus, queria estar com Cristo. Quem recebeu, irmão, uma vitória pelo poder sobrenatural de Deus, quem recebeu uma vitória contra o inimigo invencível pelo poder de Jesus Cristo, minha filha, quer Jesus Cristo junto com ele e não quer largar nunca, porque a experiência foi muito maravilhosa, porque o alívio foi muito grande. Não se esqueça que o seu alívio foi muito grande, irmão. O seu alívio foi muito grande. Será que você já esqueceu do seu testemunho? Será que o seu testemunho ele se dissolveu com os problemas da sua vida? Será que os problemas que apareceram depois não foram tão fortes que fez você se esquecer do que Jesus já fez na sua vida? É assim que nós somos. Eu me esqueço o que Jesus fez na minha vida. Eu me esqueço até o que as pessoas fizeram por mim. Tem gente que a gente ajudou aqui, irmão, e depois falou mal da gente. Mas eu não estou preocupado com isso não, pode falar o que quiser. Tem gente que recebeu ajuda aqui dessa igreja, recebeu emprego, recebeu tudo aqui dentro dessa igreja, e está lá fora falando mal da gente. Mas eu não falo isso com rancor não. O problema dessa pessoa é com quem? Com Deus. Eu sou somente um trabalhador do Senhor. Eu não sou o dono da obra, eu não sou o dono da igreja. Eu sou o dono da igreja. Eu não sou dono de vocês. Por isso que eu falo, quem quiser sair, pode sair. Aqui eu não prendo membro. Se você está decidido de sair, saia. Se você está achando que a igreja não está boa, saia. É você e quem? É você e Deus. Eu não trabalho em cima de dízimo. Eu não vivo da igreja. Mas não é por isso não. Você tem que ter liberdade de escolher. E Jesus deu a liberdade nessas opiniões, nesses desejos. Jesus deu a liberdade deles expressarem os seus desejos. Um queria Cristo e outros não queriam. É assim que funciona. Só que Jesus, se você pedir para ele sair da sua vida, ele vai o quê? Ele vai sair. Ele vai sair. Mas se você desejar estar ligado com ele, ele vai alegremente estar ligado com você. Diga glória a Deus. E nós vemos aqui desejos diferentes. Uns rogaram para que Cristo se retirasse. Por que, pastor, que esses homens pediram para Cristo sair? Porque eles achavam que eles estavam bem. Olhe para mim. Quando você se sente bem, você não precisa de Jesus. Quando você acha que está tudo bem, pastor, eu estou com dinheiro, eu estou curtindo meu futebol, eu estou curtindo a minha cerveja, eu estou curtindo, eu estou me deliciando no meu pecado, então eu não preciso de quem? Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de Jesus porque eu estou bem, eu estou em paz. Mas se Cristo entrar no meio da minha alegria, vai ser um problema. Quem está entendendo? Porque eu estou me sentindo muito? Estou me sentindo muito bem. Presta atenção, igreja. Olhe para cá. Olhe para cá. Não fica olhando para o lado, não. Presta atenção que Deus quer te libertar hoje. Amém? Tem gente que não está querendo a ligação com Cristo, porque está achando que está bem.
o sofrimento está pouco ainda. A dor, seu Carlinhos, está pouca. Está pouca miséria. É pouca miséria, irmão. Por isso que Cristo não é requisitado. Não é requisitado porque a minha prisão está me fazendo bem. Ou eu não tenho noção da desgraça que está acontecendo comigo sem Deus. Eu estou cego. Amém? Então aqui, irmãos, essas pessoas, eles acharam que Jesus tinha causado uma calamidade. Sabe o que eles pensaram? Esse homem nos deu um grande o quê? Preju? Foram 2.000 porcos, Sérgio, 2.000 porcos que foram perdidos. Mas o porco no Evangelho é sinônimo de impureza. Qual é o significado do porco para o judeu? Um animal o quê? Um animal impuro. Judeu não comia porco. O judeu autêntico, ele não come porco até hoje. O judeu ortodoxo, o judeu tradicional, ele não come porco. A não ser os que estiveram em encontro com quem? Os que tiveram encontro com Jesus. Os legalistas continuam. Mas o porco, espiritualmente falando, pastor, qual é o significado dos porcos aqui? Impureza. Coisas ruins. Por que, pastor, que o judeu não comia porco? Porque o porco traz um verme. O porco transmite uma doença. É uma carne contaminada para eles. A cultura deles tinha o porco como uma carne o quê? Contaminada. As coisas que tinham contaminação. Mas esses homens falaram, ele nos deu um grande prejuízo, ele causou uma calamidade. Destruiu os nossos o quê? Nós perdemos nossos porcos. Por isso que Jesus não é desejado, sabe por quê? Porque você não quer sair da impureza. Porque você não quer sair da porcaria. Vamos dizer assim, para você entender. Você prefere o quê? A porcaria. Você prefere ficar com a porcaria, com a impureza, com a imundície, do que ter uma ligação com Cristo. Eles foram e falaram, retira, vamos repetir? E começaram a rogar-lhe, versículo 17, que saísse do seu o quê? Do seu território. É como você dizer assim, Senhor, sai da minha vida, porque eu não quero mudança. Tem pessoas, irmãos, olhe para mim, que não querem o quê? Mudança. Tem pessoas que não querem mudança. Aí pede a Jesus para não se aproximar, pede a Jesus para não operar. São pessoas que não estão querendo conhecer a verdade. Uma hora está procurando emoção aqui, emoção ali, adivinhação. Nunca procuram a verdade e mais verdades. Mas Jesus fez uma grande obra na vida desse homem, diga glória a Deus. Mas esses homens aqui queriam viver no padrão tradicional, costumeiro. Não, nós vamos criar porco. Jesus é uma novidade, mas eu não quero o quê? Eu não quero novidade. Eu não quero Cristo na minha vida. Jesus deu um prejuízo para eles, essa foi a interpretação deles. Jesus vai acabar com a minha cachaçinha. Jesus quer que eu largue a cachaça, mas como eu gosto da cachaça, Jesus não pode se aproximar de mim. Jesus quer que eu largue a mentira, o gato de luz, mas eu não vou me aproximar de Jesus, porque eu quero continuar com o gato de luz. Digam glória a Deus. Jesus deu prejuízo. Amém? Amém? Porque eles perderam o quê? Perderam o quê? Os porcos, que representam o quê? As impurezas. Jesus elimina as impurezas, mas nós queremos as impurezas. Nós somos viciados em porcaria. Nós vivemos de porcaria. Antes, só que Jesus quer te libertar da porcaria hoje. Nós estamos guardando porcos ainda, irmão, será? Será que tem um porquinho no chiqueiro ainda? Não, pastor, separei só um bacurinho. Só tem um bacurinhozinho lá em casa só um pouquinho para eu cuidar. Aí eu boto o pé na titica, eu entro, eu abraço ele. Diga glória a Deus.
Mas Jesus quer te livrar de quê? Jesus quer te livrar de quê? Jesus quer te livrar dos porcos. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Para eles, os porcos davam lucro. A gente sente prazer com as impurezas. As impurezas, elas nos deixam felizes. As impurezas, pastor, elas preenchem a nossa vida, como a maconha, como a cocaína, como a bebida, a cerveja, as amizades ruins. Não, pastor, eu estou com Jesus, mas eu estou com um demônio do meu lado, um amigo meu que é um demônio, um matador. Quando ele vem para me chamar, ele me leva para lugares onde Jesus não habita. Se você estiver com Cristo, você não vai andar em lugares que Cristo não habita. Quem está com Cristo não entra no terreno do demônio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não entra no terreno do demônio, por quê, pastor? Porque eu estou com... Você está com Cristo. Quem não quer Cristo está vivendo do pecado, está escondendo alguma coisa. Não quer, eles não queriam Cristo. Só que quem não quer Cristo, presta atenção no que o pastor vai falar. Quem não quer é quem mais precisa. Quem não quer Cristo, quem está recusando Cristo, são os que mais o quê? São os que mais precisam. Os traficantes, os homossexuais, os pecadores, são os que precisam de Cristo, mas eles estão dizendo que não querem Cristo. Retira-se, retira-se, vamos repetir? E começaram a rogar-lhe, versículo 17, que saísse do seu, saia do meu território, Jesus, saia da minha vida, Jesus, porque eu quero criar os meus porcos. Amém, senhor Eleazar? Eu quero criar os meus porcos. Eu quero criar as minhas imundícies. Eu quero viver no meio das minhas imundícies. De quantos porcos Jesus já te libertou? De quanta porcaria Jesus já te libertou? Ele tirou da sua vida, ele não pediu nem permissão não. Quando ele olhou, ele viu assim, esse porco aqui eu vou sacrificar, vou acabar com isso. Mas quando você olhou que não tinha o porco, você falou assim, o senhor acabou com meus porcos. O senhor acabou com a minha porcaria. Eu não podia perder a minha porcaria, ó. Sai do meu território. Não entra na minha vida não, que o senhor está me atrapalhando, o senhor está me dando prejuízo. Tem muitas pessoas que estão assim, irmãos. Não estão entendendo a maravilha que Jesus quer fazer, estão recusando a bênção. Estão recusando a bênção. Pastor, eu não quero Jesus dentro da minha casa. Eu quero reunir final de semana aqueles amigos meus e encher o quintal de gente, e de cerveja, e de tira-gosto. Aí no final da tarde o pau quebra. Quando todo mundo estiver encaixaçado, aí o pau quebra. Aí o diabo entra, fazendo a festa. Ou fechando a festa, né? Terminando a festa. Só que Jesus quer tirar os porcos. Jesus quer tirar a droga, Jesus quer tirar o pecado, Jesus quer tirar essa perversão. Jesus quer tirar. Quem aceita se livrar dos porcos hoje? Se tiver, pode colocar, Senhor, aqui, ó. Precipita esse porco dentro do inferno, onde o Senhor quiser. Eu não quero mais esse porco, não. Ou essa manada de porcos. Talvez sejam muitos porcos, igreja. As pessoas que não querem Cristo são as que mais precisam de Cristo. Quando eu digo que eu não quero Cristo, irmã, é porque eu mais preciso de Cristo. Aí tem filhos drogados, maridos alcoólatras, prostituição, adultério, são os porcos que nós estamos alimentando. Só que Jesus, ele chega para quê? Para tirar os porcos. Por causa de um rebanho de porcos, eles resolveram afastar Cristo. São pessoas, irmãos, vamos trazer isso para a realidade, mais para
uma realidade maior ainda, são pessoas que querem ganhar o mundo. Pastor, só dinheiro, só negócios, só dinheiro, só negócio, só crescimento. Eu quero trabalhar muito, mas eu não quero nada com quem? Jesus, eu falo dele, mas se eu tiver que perder tempo com ele, eu prefiro que ele saia do meu território, porque ele está me atrapalhando. Eu não quero saber de igreja, porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo para Deus. O trabalho se tornou um porquinho também. Não deveria ser, mas se tornou, porque você fez o seu trabalho o seu problema. Esse excesso de zelo pelo trabalho, você se dedica além da necessidade. Eu tenho que dosar, igreja, a minha ação no trabalho também. Eu tenho que ter um limite. Espera aí, eu tenho que tirar o meu tempo para quem? Eu tenho que ter o tempo para Deus. Mas você quer trabalhar de dia, você quer trabalhar de noite, você quer trabalhar de madrugada, você quer trabalhar em todo o tempo, e você não quer nada com quem? Você não quer nada com Deus. Jesus quer tirar o porco. Diga glória a Deus. Você quer curtir a vida. Pastor, hoje é domingo, por que eu não venho na igreja 5h30? Porque 5h30 eu ainda estou em Lagoa de Cima. 5h30 eu ainda estou cuidando de um porquinho. Ou eu estou na lama, né? Ou eu sou o próprio porquinho. Glória a Deus. 5h30, pastor, é cedo. Eu ainda estou vindo da praia ainda. Não dá para ir na igreja nesse horário. Só tinha que botar essa reunião para mais tarde, um cadinho. Aí eu ia vir, mas domingo para mim. Aí faz aquela cara. É difícil. É difícil para mim. Aquela cara de pudim. Pudim de cachaça. Você tem que entregar a sua vida para quem? Você tem que estar ligado a Cristo. Você tem que estar ligado a Cristo, irmão. Porque Ele tem maravilhas para você. Mas você quer ganhar o mundo. Mas a palavra, ela contradiz. O que adianta ganhar o mundo e perder a vida, perder a alma? O que adianta você se esgotar com a sua própria vida, com o seu trabalho e perder a sua alma? Você tem que ter o quê? Um tempo certo para todas o quê? Para todas as coisas. O plano de Deus tem que estar na sua vida. A sua vida tem que estar planejada pelo Senhor. Não é você que planeja, não. É Cristo que quer planejar a partir de hoje. Digam glória a Deus. Cristo quer planejar a sua vida a partir de hoje. E você tem que se entregar. O que adianta ganhar o mundo e perder a vida? Rico, talvez, feliz, realizado nas coisas do mundo, mas e os tesouros do céu? Que Jesus falou: não ajunteis tesouro aonde? Na terra, porque a traça corrói. Essas coisas pelas quais você se dedica, elas são temporais. Esse heroísmo que você estabeleceu, mas não, pastor, eu trabalho muito para minha família, é um herói, ganha muito dinheiro, mas a alma está correndo um risco tremendo. Você tem que ter o seu encontro, a sua ligação constante, permanente com quem? Com Jesus? Com Jesus Cristo. Tesouros na terra, irmãos, são temporais. Eu posso até conquistar, mas eles são temporais. Jesus disse claramente: ajunteis tesouros aonde? No céu. Como que eu ajunto tesouro no céu, pastor? Me santificando, conhecendo a palavra, permitindo Deus transformar o meu coração, permitindo Deus tirar a maldade do meu coração. Aí eu estou ajuntando tesouro aonde? Mas eu não vou precisar deixar o meu trabalho. Basta que eu saiba o quê? Equilibrar. Peraí, gente. Equilibra a diversão com Jesus Cristo. Jesus não quer que você fique com Ele, não.
Jesus não quer que você abra um ministério, não. Jesus não quer que você seja missionária, pastora. Não. Jesus quer que você tenha uma ligação forte com Ele. E se você tiver uma ligação forte com Ele, você tem um testemunho para dar em onde você colocar a planta dos seus pés. É isso que Jesus queria. E eles falaram: vai embora. Vai embora porque o Senhor deu um prejuízo muito grande. Amém? Digam glória a Deus. Irmãos, além de tudo aqui, esses homens expressaram o quê? Um egoísmo muito grande, um orgulho muito grande. Amém? Eu não quero Jesus e demonstro o meu orgulho e demonstro o meu egoísmo. E isso piora mais ainda a condição espiritual. Você é uma pessoa que se consome por você mesma. É uma pessoa ensimesmada. Não, pastor, eu e para mim e por mim. E pronto, e acabou. É por mim e é para mim e pronto, e o quê? Pronto, e acabou. Tudo é por você mesmo. Você se consome para você mesmo, você se consome para os seus prazeres, para a sua vontade, você faz aquilo que lhe apraz. E não se dá. E não se volta para Jesus, não tem fé e não tem interesse em Jesus Cristo e nem na oferta da salvação que Jesus Cristo está trazendo para você nessa noite. Consagre a sua vida, irmão. Agora vamos ver o outro. Olha o que a palavra diz. E entrando ele no barco, olha o outro rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse o quê? Estar com ele. Rogava que o Senhor lhe deixasse estar com o endemoniado. Queria servir a Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem teve uma experiência com Cristo espiritual, vai querer Cristo, vai querer acompanhar Cristo, vai querer estar com Cristo. Diga glória a Deus. Só não vai se interessar por Cristo quem nunca teve experiência com Cristo e cria um bocado de porco. Amém? E cria muitos porcos. Esse homem queria se tornar um discípulo. Esse homem, ele viu algo maravilhoso e ele queria ver mais. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que já vimos o bastante e congelamos a nossa atitude. Engessamo-nos numa religião que não tem futuro. Só que Jesus tem futuro, meu filho, para você, para sua esposa, para o seu neném, para sua mãe. Jesus tem futuro para vocês. O futuro é o reino de Deus. O futuro é a vida eterna. É a eternidade. Todas as coisas que nós vivemos aqui nesse mundo, elas vão passar. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Digam glória a Deus. Jesus disse isso. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Glória a Deus. Pastor, esse homem recebeu, esse homem ele viu, esse homem ouviu algo valioso. Eu pergunto, você recebeu algo valioso de Jesus? Quem recebeu, levanta as mãos. Vocês receberam algo valioso de Jesus? Vocês têm ouvido algo valioso de Jesus? Vocês têm visto algo valioso que provém de Cristo? Jesus fez maravilhas na vida de vocês? Se fez e vocês viram e vocês receberam, vocês vão querer estar ligados a Cristo. Glória a Deus. Pastor, eu recebi fé, eu recebi esperança, eu recebi libertação, eu vi restauração na minha vida, eu vi força de Deus na minha vida, eu vi uma restauração de saúde, eu vi muitas maravilhas.
Eu sou um ex-sofredor. Eu sou um ex-pranteador. Eu chorei muito pelo meu sofrimento, mas agora eu não choro. Agora você não chora mais porque Jesus já fez por você. Você chegou chorando. Jesus te encontrou chorando. Mas agora você está o quê? Você está sorrindo. E isso é motivo para você ficar ligado a Cristo. Isso é motivo para você buscar mais. Buscar mais. A água não vai parar. A água viva não vai parar de fluir. Desde que você esteja sedento. Desde que você tenha desejo pela água viva. O azeite não para de ser derramado enquanto tem vasilha. Enquanto tem vasilha, o poder de Deus permanece. Amém? O endemoniado, o ex-endemoniado, irmãos. Repetindo a palavra. Versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora. Olha para mim. Fora. Fora endemoniado. Não é? Não é mais. Ex-doente. Ex-drogado. Ex-pecador. Ex-arrogante. Ex-ignorante. Ex-ladrão. Ex-prostituta. Amém? Fora. Jesus quer que você seja um ex-sofredor, um ex-aprisionado. E Ele quer te dar a felicidade e a liberdade nessa noite. Receba em nome de Jesus a bênção de Deus. Sejam ex-oprimidos, ex-perseguidos. Mas isso acontece como e quando? Quando você tem um encontro com Deus. Quando você recebe uma maravilha de Deus. Esse homem era um ex-endemoniado. Digam glória a Deus. Ex-endemoniado. Amém? Pastor, eu quero sair daqui hoje mais abençoado do que eu já fui e do que eu já sou. Se o Senhor, e ele pensou assim, se eles não querem o Senhor, se o Senhor não vai ficar aqui, eu também não vou, o quê? Eu também não vou ficar. É assim que você tem que ser, irmão. As pessoas que estão à sua volta não querem Jesus. Amém? Se elas não querem Jesus, elas vão ficar o quê? Só? Vão ficar sozinhas. Esse gadareno, esse ex-endemoniado pensou assim, se eles não querem, eu quero. Quem tem experiência com Deus jamais vai abrir mão do Senhor Jesus. Jamais vai abrir mão, pastor, minha vida piorou, eu estou numa situação complicada, o tempo, olha, eu fiquei um bocado de tempo numa situação tranquila, agora virou o vento. Aí você vai dizer o quê? Que o culpado é Jesus? Que o culpado é a igreja? Ah, não, pastor, porque falaram comigo. Eu quero saber do diabo, não. Quero saber do diabo, não. Você tem que ter a resposta para o diabo, na ponta da língua. Arreda Satanás, eu te repreendo. Digam glória a Deus. Eu te repreendo em nome de quem? Em nome de Jesus. Eles não querem sua presença, então eu também não vou ficar. Eu vou com o Senhor. Foi isso que o gadareno pensou. Eles estão expulsando o Senhor, então eu também não fico aqui. Mostrando a fidelidade dele a Cristo. Quando uma pessoa tem experiência com Jesus, ela tem fidelidade, ela fecha com Jesus, ela não fecha com o mundo, ela não fecha com os opositores, ela não fecha com aqueles que rejeitam. Rejeitam como, pastor? Muitas vezes não com a boca, mas com seus tipos de comportamento, com a bebedice, com a maldade, com a disposição de fazer o mal, e você está no meio desse povo. E Deus está falando para você tomar uma decisão hoje. Ou você fica no território dos incrédulos, ou você entrega a sua alma para Jesus nessa noite. Ou você se consagra a Deus de uma vez por todas, ou chega de ritualismo, chega de fingimento, chega de vir na igreja para bater cartão, aqui não é empresa. Amém? Vocês têm que estar com Cristo, porque é melhor estar com Cristo.
Esse homem pensou: eu vou estar com Cristo, porque com Cristo eu estou salvo. Vai que esses demônios resolvem voltar e eu estou sozinho. Não, eu vou estar com quem? Você vai estar com Cristo. Ele te libertou, Ele fez uma maravilha na sua vida, então seja inteligente. Não largue Ele nunca mais. Não largue Ele nunca mais. Não permita que nada te afaste dEle. Não permita que amizades te afastem dEle. Não permita que ambientes impuros, cheios de porcos, te afastem dEle. Às vezes você se submete aos porcos. Vá onde Cristo está, irmão. Acompanhe Jesus. E saia de onde não querem Jesus. Pastor, não querem Jesus, então eu também estou fora. Eu repito, cuidado com o terreno do diabo. No terreno do diabo, não querem a presença de quem? Não querem a presença de Jesus. E você vai acompanhar Cristo. Sua alma precisa de Cristo. Mas eles não queriam saber do Senhor. E o que Jesus fez? Jesus foi embora. Olha o que a palavra diz. Jesus, porém, não lhe permitiu, ou seja, o ex-endemoniado segui-lo, mas disse: vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve o quê? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, estar com Cristo não quer dizer que você tem que largar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, para fazer alguma coisa para Deus. Você tem um testemunho aonde? Você tem um testemunho aonde, irmã? Você tem um testemunho aqui dentro, ou não tem? Quem tem a marca de Deus dentro do seu coração, para onde for, vai ter ligação com Deus. Vai andar onde Deus quer. Vai ser guiado pelo Espírito Santo. Esse homem, ele estava com Cristo no seu coração. E quando as pessoas não querem Jesus, quando as pessoas estão com orgulho forte, tem pessoas que estão querendo. E Jesus não vai desperdiçar graça com quem não quer. Ah, pastor, Jesus está à minha disposição. Não, meu filho, negativo. Negativo. Você que pensa que Jesus está à sua disposição. Por isso que você vem à igreja a hora que você quer, você faz o que você quer, você sai, você volta, só que você percebe uma coisa: sua vida não o quê? Sua vida não muda. Você não sente o alívio, você não sente a paz, você não sente a libertação, você não sente a mudança, porque você acha que Jesus está à sua disposição. Você acha que Jesus está à sua disposição. Você acha que você pode desejá-lo ou não desejá-lo, que ele vai estar implorando a sua adoração? Não. A palavra de Deus diz: se não houver adoradores, eles serão levantados das pedras. Foi o que João Batista falou. Deus levanta adoradores das pedras. Se você não adorar os perus que estão ali no quintal, eles vão adorar. Amém? Você vai perder a vez. Jesus passou e você não valorizou. Jesus trouxe a mensagem, Jesus trouxe a palavra, Jesus trouxe a oferta de salvação, Jesus propôs tirar os porcos, mas você não quer se livrar dos porcos. Pastor, os porcos não. Pode mexer em tudo, só não mexe nos porcos, não mexe na minha cachaça, não mexe no meu prazer, não mexe no meu entretenimento, não mexe no meu carro, não mexe no meu carro. Eu trabalho muito para isso, trabalho muito. Mas eu pergunto, essas coisas vão permanecer para sempre? Você precisa ter um encontro com quem? Você precisa ter um encontro com Jesus. Amém? Você não quer, mas tem gente clamando por salvação. Tem gente clamando, implorando. E Jesus vai ao encontro de quem está implorando. Eu repito, Jesus não vai desperdiçar a graça. Amém? Não pensem que a graça é desperdiçada, porque não é não. Ela passa. E se você não aproveitar, ela vai embora. Ela vem, mas se você não aproveitar, ela o quê? Ela vai, e Jesus foi.
Jesus foi para aqueles homens que não o queriam. Digam glória a Deus. Você não quer? Tudo bem. Só que a mensagem de vida para a vida, se você recusou, ela vai se tornar mensagem de morte para o quê? De morte para a morte. A palavra de salvação é para a vida, para os que creem, para os que recebem. Mas para os que não creem, a palavra diz: já estão o quê? Já estão condenados. Ou você crê hoje, ou talvez você não tenha mais oportunidade de crer. Ou você consagra a sua vida a Cristo hoje, ou você talvez não tenha oportunidade de consagrar mais. Não, você está rejeitando a oferta, você não quer a palavra, você não quer a semente. Não tem problema, Jesus vai te respeitar e vai sair. Amém? Jesus negou o pedido daquele homem que queria segui-lo? Sim. Mas aquele homem tinha um testemunho aonde? É isso que você precisa, irmãos. Não é a posição geográfica. Presta atenção, que eu já vou encerrar. Não é a posição geográfica, mas é o posicionamento que? Espírito. É o que você conhece de Deus, é a maravilha que está dentro de você, é o testemunho de salvação, é o testemunho de vida eterna que você recebeu, é a vida espiritual que você recebeu, é o Espírito Santo que você recebeu. E com isso você vai estar ligado a Cristo por onde você quiser, por onde você passar, sendo que você vai estar onde Ele estiver. Porque é Ele que vai estar na direção da sua vida a partir de hoje. Diga glória a Deus. Jesus mostrou a esse ex-endemoniado que ele ficaria seguro. Você está bem, pode ficar aí que você está bem. Quem está mal, os que estão mal são essas pessoas que estão me rejeitando. Não é o lugar, é o que você carrega onde? Dentro do seu? É o que você carrega aqui e o que você carrega aqui de Deus. Qual é a convicção que você tem? Você tem convicção do poder de Jesus Cristo? Você tem convicção de que Ele salvou você? De que Ele te libertou? Então você vai andar com Ele, você vai estar onde Ele quiser. E Jesus falou: fica para testemunhar. Você vai ficar bem. Mesmo sem a minha presença física, você vai ficar bem. Amém? Vejam bem, irmãos, entenda o que aconteceu aqui. Pastor, peraí. Um rejeitou a Cristo e ficou. O outro desejou ir, mas também ficou. E aí? O que rejeitou a Cristo ficou no território. E o que queria ir com Cristo, também o quê? Também ficou no território. Você tem que entender isso aqui. Porque isso aqui tem uma revelação poderosíssima. Amém? Uns ficaram no pecado com os seus bens, com as suas riquezas. Amém? O gadareno liberto, arrependido, num lugar de oposição. É isso que eu quero que vocês entendam. Muitas vezes você é cristão, você é justo, você é fiel, você é arrependido, você é salvo, mas você vai estar no lugar de quê? De oposição. E muitas vezes você vai estar se sentindo bem, fazendo o que você quer, e vai estar perdido no mesmo lugar. Mas o que vai depender da salvação não é o lugar, é o posicionamento que? Espírito. Tomem posição hoje. Pastor, eu quero estar ligado a Cristo em espírito e em verdade. Eu quero ter Cristo no controle da minha vida, da minha alma. Eu não quero fazer o que eu quero fazer o que Jesus quer. E Jesus deu a missão a ele: vai para a tua casa, versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de... E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos o quê? Todos se maravilharam. Irmãos, Jesus quer te usar, não importa onde, mas a semente e o fruto estão nos seus corações. A palavra de Deus está na sua boca,
A palavra de Deus está no seu coração. Se você invocar o nome de Jesus, você será salvo. Se você proclamar o nome do Senhor, você vai ganhar almas, você vai mostrar as maravilhas que Deus fez na sua vida. Você está ligado a Cristo pelo testemunho que você carrega no seu coração. Pastor, eu vou me consagrar minha vida a Jesus, porque eu tenho um testemunho de vitória, um testemunho de salvação, um testemunho de mudança no meu coração.